Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Martins e eu sou Employment Specialist aqui em Ontário, no Canadá. O vídeo de hoje é um pouquinho da análise da minha vida profissional, não da minha vida profissional, mas da minha percepção do ambiente de trabalho no Canadá após completar 10 anos morando aqui no Canadá. Pois é, eu acabei de completar 10 anos morando aqui no Canadá, agora no mês de fevereiro eu cheguei em 2014, no Family Day daquela época, que foi dia 14 de fevereiro. Então, esse ano eu acabei de completar 10 anos de Canadá. E aí eu decidi fazer um vídeo comparando, né, durante esses 10 anos aí que eu morei e trabalhei aqui no Canadá, 5 fatores que me chamaram a atenção, né, que diferem o ambiente de trabalho canadense do ambiente de trabalho brasileiro. Então vou listar aqui as minhas 5 coisas assim que chamaram minha atenção mais. E obviamente que isso daí é baseado na minha própria experiência. Se você mora aqui no Canadá e tem uma experiência diferente, por favor, fique à vontade de fazer o comentário, né, e deixar a sua própria experiência aqui nesse vídeo. A primeira delas, a primeira diferença que eu achei quando comecei a trabalhar aqui no Canadá, e ainda é uma coisa que me causa assim um pouco de estranheza, é o horário de almoço aqui no ambiente de trabalho canadense. No Brasil, pelo menos até onde eu me lembre, no meu último trabalho a gente tinha 2 horas de almoço. Tinha gente que ia para academia, era o horário para o pessoal ir resolver, sei lá, um problema no banco, alguma coisa desse tipo. Lá no Brasil, a gente tinha um horário de almoço bem mais extenso e não sei se é de todo mundo, mas pelo menos para mim, o almoço sempre foi o horário da minha principal refeição, né? Café da manhã, geralmente também o almoço. Então, se você não trouxesse assim, muita gente vai almoçar em casa ou então sai para almoçar e aí quando você sai para almoçar é arroz, feijão, carne, aquela coisa toda. E aqui no ambiente canadense já é bem diferente. O horário de almoço, dependendo de onde você trabalha, pode ser de 20 minutos, 30 minutos. Você basicamente engole alguma coisa e volta para o trabalho, né? Então muita gente, por exemplo, almoça na própria estação de trabalho, não sai nem para um refeitório, alguma coisa do tipo. E por conta disso, creio eu, e aí já é uma conclusão minha, muitos canadenses consideram o jantar como sendo o principal a alimentação do dia, né? Não a alimentação, mas o prato do dia seria para eles o jantar, e eu creio que é muito pelo fato deles não terem tempo para almoçar. Então, geralmente o pessoal come um sanduíche, alguma coisa rápida assim, e se você for almoçar fora, que é uma coisa que a gente faz muito no Brasil, para você almoçar fora de forma saudável é extremamente caro. É insustentável você almoçar todo dia fora e, enfim, não afetar a sua conta bancária, por exemplo, né? Então, no Brasil, isso daí acaba tendo uma vantagem, na minha opinião. Porém, obviamente que o horário de trabalho acaba sendo mais curto. No meu caso, por exemplo, ao invés de eu sair de 6 da noite, como seria no Brasil, 4h30 eu já começo a organizar minhas coisas para sair. O meu horário acaba de 4h30. A segunda diferença no ambiente de trabalho é em relação às amizades. Isso daí é uma coisa que me afetou bastante aqui, psicologicamente falando, porque, bom, pelo menos de onde eu venho, no Nordeste do Brasil, nós somos muito acolhedores, né? Então, se por um acaso você é uma pessoa nova no ambiente de trabalho, por exemplo, e o pessoal gosta de você, eles já chamam você para para um churrasco, e aí você vai conhecer os amigos que já estão lá, aqueles amigos vão virar seus amigos, e por aí vai. Aqui não, o pessoal é muito simpático, muito educado com você e tudo, mas é você aí na sua e eu aqui, e nada de misturar ambiente de trabalho com vida pessoal. Não estou dizendo que isso daí acontece em todos os lugares. Essa daí foi a minha experiência e de outras pessoas que eu conheço também, onde, a vida das pessoas no trabalho, apesar delas, de você olhar para a pessoa assim, pô, que pessoa legal e tudo, daria uma excelente amizade fora, aquilo dali só fica no ambiente de trabalho, porque é quase como se a pessoa tivesse um papel dentro do trabalho, que é de ser simpática, etc, tal, mas não quer dizer que ela é sua amiga. Então isso é uma coisa que
difere muito no Brasil, enquanto no Brasil a gente, em vários ambientes de trabalho, a gente chega a ser extremamente informal com os nossos colegas direto, né? E por conta disso, a gente acaba formando uma amizade muito boa dentro do ambiente de trabalho. Uma outra coisa interessante aqui no Canadá, que é muito comum, e se você está planejando vir para cá, não se assuste, é que tem muito emprego na base de contrato. Enquanto no Brasil, pelo menos na minha época, eu estava morando no Brasil, há 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, não era muito comum você ver contratos como anúncios de trabalho. Geralmente eram empregos permanentes e não temporários. Aqui no Canadá é muito comum, por exemplo, uma pessoa que sai de licença maternidade, como a licença de maternidade aqui, ela é muito longa, ela se estende a 1 ano, aliás, ela pode ir a 1 ano e até se estender a 1 ano e meio. Então, existe a necessidade, por exemplo, de contratar alguém temporariamente para cobrir aquela pessoa. Ou, por exemplo, se existem alguns projetos na minha área, por exemplo, que é na área de Employment Service, a gente tem fundos do governo e tal, e esses fundos são estabelecidos por contrato. Muitos das pessoas que trabalham nesse tipo de indústria, o regime de trabalho deles é um regime de contrato. Então, passado 1 ano, se continuar com a grana, né, a grana ainda estiver disponível, eles renovam o contrato, e se tiver, digamos assim, a oportunidade, eles chegam até a efetivar você, né? Mas você vai ver que é muito comum, e tem muita gente que inicia a trabalhar aqui nesse regime de contrato temporário. E aí o contrato temporário varia, né? Pode ser de 1 mês, 6 meses, 1 ano. E como eu falei, geralmente esses contratos, existe uma grande possibilidade desses contratos se tornarem trabalhos permanentes. Uma outra coisa também que é bem particular do Canadá é a diversificação, né? A diversidade no ambiente de trabalho, o multiculturalismo. Você vai encontrar pessoas de diversas partes do mundo, pessoas que não nasceram aqui, como você também, são imigrantes, gente da Índia, gente da China, gente da América Latina, gente da África, e é bem legal, assim, pelo menos eu gosto bastante de trabalhar nesse tipo de ambiente, onde você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, e tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas curiosidades. Então, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho gente que veio do México, veio de Cuba, veio de Eritreia, que é um país lá no continente africano, gente que veio do Oriente Médio, gente que veio da Índia. Então, fica uma coisa bem interessante, bem dinâmica, porque como a gente lidar aí com pessoas também que estão vindo de outros países procurando emprego, é engraçado, né, ou até efetivo você ter uma equipe que ela é multicultural, porque, sei lá, chega um brasileiro, um português, alguém que fala a língua portuguesa, o pessoal me chama, chega alguém que fala espanhol, chama a pessoa que é de Cuba para poder falar em espanhol, aquela pessoa, ou a outra que é do México, e por aí vai. Então isso é uma coisa que acaba, pelo menos para mim, sendo uma vantagem, e eu acho também que é uma grande vantagem para várias empresas se elas fazem negócios internacionalmente ou com públicos diversificados localmente. Por fim, a minha última, digamos assim, eu diria que é uma das até mais importantes coisas que me chamaram a atenção dentro do ambiente canadense, é a questão da hierarquia. Então, a hierarquia no Canadá, ela existe, né? Então você tem lá, sei lá, você é o peão, né? E aí tem o seu supervisor, tem o coordenador, tem o manager, tem o diretor, tem o CEO e por aí vai. Como no Brasil, né? A gente também tem essas hierarquias, só que no Brasil, essas hierarquias, elas são mais engessadas, né? Vamos dizer assim. Então, o pessoal que tá, e obviamente, pessoal, o que eu tô falando aqui são experiência própria, ok? Se você tem uma experiência diferente, como eu disse, compartilha aí. Mas uma coisa que a gente observa muito no Brasil é que quanto mais alto o cargo, mais difícil é de você que está ali no chão de fábrica, né, entre aspas, de você interagir com essas pessoas que estão no alto escalão. E isso é uma coisa bem diferente aqui no Canadá. O pessoal, independente do seu título, e novamente, a minha experiência trabalhando aqui, independente do seu título, você mesmo estando no chão de fábrica, você tem acesso ao CEO, você conversa com o diretor, por exemplo, o manager,
né? Então, por exemplo, onde eu trabalho hoje, eu tenho acesso direto ao CEO da organização, e é uma organização com 300 pessoas. Eu tenho acesso direto aos nossos diretores, entendeu? Se eu quiser bater um papo, falar sobre alguma coisa, falar sobre alguma ideia. E essa é uma coisa que no Brasil, a gente sabe que no Brasil existe essa coisa muito, essa divisão muito grande em termos de hierarquia. Eu sou o patrão, não me misturo com os peões, ou eu sou o chefe, não me misturo, sabe, com o pessoal do chão de fábrica. Então tem muito desse tipo de coisa. Então essas são as 5 coisas assim que mais me marcaram, me chamaram a atenção nesses 10 anos trabalhando aqui no Canadá, em relação à diferença do ambiente de trabalho no Brasil e no ambiente de trabalho canadense. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e comenta aqui no vídeo também a sua experiência ou expectativas em relação ao mercado canadense. Isso aí, até mais. Tchau, tchau.